Ser fazer cobaia mesmo. parte. Vamos provando com ferramentas novas. Opa! Bora lá, Darlene? Bora lá então. Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todas bem-vindas. Então, parece que foi ontem que a gente começou, que a gente estava fazendo a abertura, o lançamento, que estávamos todos reunidos na FATEC. E agora a gente está aqui, gente, dia 5 de novembro. O ano passou assim, ó, tsum! E esse momento aqui do encerramento, né, desse primeiro ano de mentoria STEM Women Networking, esse programa idealizado pela Carol, da qual eu sou diretora educacional, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Não apenas como criadora de alguma coisa, ou até mesmo, mas e sim como mulher, como humana, e vendo a quantidade que vocês cresceram. Gente, eu tô um pouquinho emocionada, tá? Então acostumem comigo, essa é a vida assim mesmo, é a vida real. Então, é um prazer muito grande fazer a abertura deste encerramento e principalmente trazer para vocês aqui o parabéns por vocês terem continuado. A gente sabe que ao longo de um ano de faculdade, de trabalho, de desafios, de trabalhos que vão aparecendo no dia a dia, provas, as intempéries e tudo aquilo que a gente vai passando. Mas eu quero dar os parabéns para vocês por vocês terem continuado. Porque às vezes a gente só precisa deitar um pouquinho e descansar e no outro dia recomeçar, ao invés de muitas vezes a gente querer desistir. Então, eu estou honrada de estar aqui com vocês. A alegria é enorme, o coração está transbordando. Poder escutar a história de cada uma de vocês, poder estar aqui também participando deste momento efetivamente. Então, meu muito obrigado de coração a todas vocês, as nossas mentoras, que foram também mega guerreiras, dias pesados de trabalho, filho pequeno, filho grande, a professora Maquion, que abraçou a nossa mentoria junto com a professora Fabiana, que foram duas profissionais, mulheres que trouxeram essa ponte de apoio para a gente poder fazer esse trabalho aqui na FATEC Piranga. Meu muito obrigada a vocês. Carol, senão ficar aqui a noite inteira falando, gente. Obrigada, Darlene, primeiro pela parceria, pelo companheirismo, pela amizade. Obrigada a cada uma de vocês, mentoras, por terem acreditado nesse projeto e também posto esse projeto como de vocês. A professora Maquion, a Fabiana também, por ter aberto as portas, né, da FATEC para a gente com esse projeto que no começo é aquela história, né? A gente fala assim, bom, vamos fazer um programa de mentoria para ajudar as meninas, né, a passarem por esses primeiros anos na faculdade e a gente não sabe o impacto que isso vai causar e de repente escutar histórias, né, tão bonitas que amizades que nasceram aqui, histórias bonitas que surgiram aqui, primeiro emprego, primeiro estágio que surgiu aqui por decorrente do projeto de mentoria. Então, nasceu como um sonho da gente poder contribuir e ajudar para termos um futuro mais diverso, um futuro de mais meninas criando tecnologia. E hoje a gente está aqui, encerrando esse primeiro ciclo, presta atenção, primeiro ciclo, encerrando esse primeiro ciclo, mas com muito carinho, muita alegria e parabenizando a cada uma das mentoradas que conseguiram, como a Darley falou, conciliar os estudos e chegar até aqui. Então, a gente preparou para vocês um encerramento, eu vou compartilhar a agenda, né, que a gente compartilhou queria compartilhar com vocês. Então, a gente está começando aqui nessa abertura. Depois a gente queria também convidar a professora Fabiana e a professora Andréia para dizer algumas palavras como representantes da FATEC Ipiranga.
Depois a gente teve a honra, né? Tem a honra de contar com a presença da Juliana Haddad, que está aqui com a gente hoje, que ela é uma ex-estudante da FATEC, e a professora Andrea deu essa recomendação para que vocês possam ter esse exemplo da Juliana como uma profissional que estudou na FATEC e hoje tem uma trajetória linda. Vou deixar ela contar sem spoiler. Vamos fazer um Q&A também com a Ju. E depois a gente queria escutar vocês. Então a gente tem aí o depoimento de algumas mentoradas que toparam a coragem, né, de estar aqui com a gente hoje, compartilhar um pouco o que foi esse programa de mentoria e depois a gente faz um encerramento. Não podemos entregar os diplomas, mas vocês vão receber entre hoje e amanhã os diplomas de vocês virtualmente do programa. Assim que muito obrigada pela confiança e pelo trabalho que vocês realizaram. E eu queria escutar um pouquinho, então, a professora Fabiana, a professora Andréia, representando a FATEC Ipiranga. Ah, posso começar, Andréia? Sim. A minha fala é bem rápida. Gente, é só gratidão, né? Agradecimento por esse trabalho espetacular que vocês fizeram aí na FATEC Piranga. Então, Ana, Darlene, né? Eu lembro do dia que a professora Andréia me falou desse projeto, né? E eu achei muito, mas muito interessante. Assim, eu acredito que na nossa vida nada acontece por acaso, né? Então, as pessoas, os projetos, eles não aparecem, eles não estão ali por estar, né? Eu acho que tem toda uma conspiração, né, do divino, né, para que isso aconteça. Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que foi um encontro, eu acho que é quando a Andrea conheceu, né, a Darlene, né, e a Ana, e resolveu trazer esse projeto, não foi por um acaso. Então, muito obrigado, né? Espero continuar agora em 2026, né? Acho que se vocês toparem, a FATEC Piranga está aí de portas abertas para a gente ampliar esse projeto, né? E assim, como vocês falaram das meninas, né, que não foi fácil, né, conciliar, né, a faculdade, vida pessoal, trabalho e a mentoria, não é algo fácil. Mas só lembrando, tá, gente, nós somos Fatec Piranga, né? Então, seus filhos não fogem à luta. Então, isso aí a gente tem que levar esse lema, porque com certeza, né, ali as meninas não fugiram dessa luta. Então, agradeço, parabéns a todas. Então, só isso que eu gostaria de falar, porque eu acho que hoje as estrelas são elas, né? Então, elas que têm que aí ter o tempo maior de fala. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigada, professora. Obrigada. Professora Maquion? Vou tentar. Eu me emociono muito também, né? E eu agradeço a todas, as alunas, a vocês que trouxeram o programa para cá, as mentoras, né? A Fabiana que topou junto comigo, né? E eu espero de verdade continuar, né? Porque eu acho que isso é um diferencial para nós, mas mais do que um diferencial para nós, é um diferencial para todas as meninas, né? E eu posso dizer que eu aprendi mais que todas juntas, né? Porque eu sou da área de tecnologia, muito técnica, né? Mas eu estou aprendendo muito e eu quero continuar aprendendo e, e gostaria muito mesmo de continuar. Então, se tiver mão de obra para isso, se tiver, eu estou junto, eu abraço junto, e nós vamos trazer mais meninas e talvez mais meninos também, né? Porque nós crescemos quando estamos juntos. Muito obrigada. Obrigada, professora Maquion. Obrigada a você pela confiança. Ai, gente, pronto, começou as emoções, né? Ela sempre, Eu, sempre é assim, ela chora e a gente chora junto. É verdade. Eu já não pago imposto também para chorar. E o importante dessa junção de nós estarmos aqui conectadas, de nós estarmos uma dando as mãos às outras, além de um trabalho que nós estamos fazendo, a gente também quer deixar o exemplo para vocês, meninas.
porque vai ter em algum momento da vida de vocês que vocês também vão precisar dar continuidade no programa, dar continuidade e apoio para outras pessoas que estão chegando. Até mesmo porque quando a gente fala da área de tecnologia, é uma das profissões que mais está faltando no mercado. Mas ainda assim, por essas profissões estarem faltando no mercado, também existe um desemprego. E por que que existe tudo isso, né? Então a gente olha para o ponto da humanidade, a gente olha para o ponto da constante atualização que a área da tecnologia vai exigir de vocês. E muitas vezes nem sempre a gente vai ter tempo hábil para retornar para a faculdade, de tão rápido que está acontecendo as coisas. Por isso que a gente precisa cada vez mais capacitar a humanidade a ser humana, a gente poder dar as mãos e a gente poder fazer a diferença. Maravilha? Bora continuar nosso cronograma, Carol? Bora lá. Obrigada, Darlene. Agora eu acho que a gente chamar a Ju para dar aí o seu depoimento como ex-aluna. Obrigada, Juliana, por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade, né, por você dedicar um tempinho falando um pouquinho da sua Imagina. trajetória. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, se surgir alguma dúvida, assim, é da nossa ideia, Ju, que você possa contar aí um pouquinho para a gente dessa história e depois a gente abrir para algumas perguntas. Então, quem quiser surgir alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade aí um pouco da vida da Ju, fica à vontade para colocar no chat e a gente abre logo depois para perguntas também. Gente, Maravilha. primeiro, assim, eu gostaria de agradecer muito. É uma honra estar falando. É a primeira vez que eu falo, assim, em algum evento sobre a minha trajetória. E eu não consigo deixar de agradecer. Eu tenho um carinho absurdo pela professora Marquion. Desde o primeiro dia que eu entrei na FATEC, ela contou que ela fez matemática aplicada e ciência da computação ao mesmo tempo na Unicamp. E desde então ela é minha inspiração, mas também não posso deixar de agradecer a Darlene, que foi maravilhosa, ela é incrível, muito generosa. Mas eu vou começar a contar um pouquinho da minha história. Mas assim, professora Maquion, eu sou apaixonada por vocês. Não tem noção o tanto que eu te admiro e tem muito tempo, desde o início do curso. Bom, a minha trajetória foi o seguinte: eu Ju, você quer que eu te. comecei. Vamos fazer o nosso esquema de perguntas para daí a Pode gente ser, pode ser. respira, toma água. Ju, você é maravilhosa, então vai dar tudo certo. Ju, conta pra gente de onde você vem, onde você iniciou a tua trajetória, porque, gente, a trajetória ela inicia muito antes de a gente escolher o curso da faculdade, né? E você me contou um pouquinho, agora eu gostaria que você compartilhasse com as meninas. De onde que você vem? Então, meninas, eu sou criada pelo meu pai, só eu não tenho a parte materna, e meu pai sempre foi uma inspiração para mim. Eu sou aqui do Ipiranga mesmo, desde sempre, e eu amo esse bairro. E quando eu estudei em escola pública durante a vida inteira, e o meu ensino, eu imagino que da maioria de vocês, também ele foi um ensino com algumas deficiências. E quando eu formei no ensino médio, eu tinha 18 anos e eu não tinha nem tido professor de química, esse tipo de coisa. E aí eu fui fazer bolsa, prova de bolsa para cursinho pré-vestibular no Objetivo e eu passei. Só que naquela sala de aula eu percebi que todo mundo já sabia química e assim, eu estava muito para trás. De frente para o Objetivo, quem é daqui do Ipiranga conhece, ali na região da Nazaré, tem a ETEC. Aí eu prestei o vestibular para fazer técnico em química. Então eu fazia o cursinho pré-vestibular durante o dia todo e à noite até às 11 eu fazia o técnico em química e final de semana eu ia para o prédio da Gazeta na Paulista para fazer cursinho específico para a área da saúde. Que eu sempre pensei que o meu trabalho, eu gostaria de voltar, de fazer algo com o meu trabalho que eu pudesse voltar algum bem para a sociedade. E a área da saúde me parecia se encaixar perfeitamente nessa concepção. E aí eu trabalhei uma época em indústria de combustíveis, na Falcão Bauer, ali perto na Água Branca, ali na Barra Funda.
porque eu só podia fazer um ano de cursinho, que era o que a bolsa me permitiu, e depois eu precisava trabalhar, eu já morava sozinha. Então, aí foi quando no ano seguinte eu consegui passar em odontologia na Federal de Juiz de Fora. Aí eu fui para lá e fiquei por 6 anos. Ah, 6 anos, o curso era 5 integral. Só que teve o acidente de Mariana, eu passei por algumas greves, mas eu sempre acreditei muito no ensino superior público. Eu acredito muito que o ensino superior público ele é de qualidade. E os professores que estão lá dentro, eles têm algo diferente. E eu sempre acreditei nisso. E eu gostava muito da odontologia, a odontologia dos livros. Só que quando eu me formei em 2020, eu dei de cara com o mercado de trabalho que teve a pandemia. Eu não sei se vocês se recordam, mas Mais ou foi menos. um períodozinho assim difícil. Mas para a área da saúde, assim, foi muito complicado, porque com certeza muito mais para médicos, para enfermeiros, mas assim, quem estava em consultório, que era o meu caso, é, era um sistema trabalhista não CLT. Então, todo o EPI que as pessoas usavam na pandemia, eu tirava do meu bolso, a alimentação do meu bolso, o vale-transporte do meu bolso. Então, era uma rotina muito instável, uma coisa muito incerta. E essa instabilidade, ela começou a me frustrar. E conversando com outros profissionais mais antigos da profissão, da área, assim, de diversas especializações, eles me relatavam que era assim mesmo. E que se eu quisesse fazer diferente, eu teria que me especializar, só que para fazer um concurso público ou algo assim. Só que era um investimento de mais ou menos R$ 60.000. E eu era uma pessoa que não tinha condições para fazer isso. E aí eu tive que decidir entre me reinventar ou me matar para fazer uma especialização que não garantiria um bom futuro, porque eu já tinha conversado com alguns profissionais. Foi quando eu comecei a pensar na área de tecnologia. Ah, mas por que tecnologia? Meu pai trabalha a vida inteira na área de TI e sempre me falou da área de TI, mas eu nunca dei muita bola porque eu queria a área da saúde. Mas nesse momento, ele sempre foi o meu espelho, assim, de vida. Nesse momento em que eu me vi frustrada com a profissão, eu pensei, eu vou começar a olhar para a TI, mas eu preciso saber se eu vou ter alguma aptidão. Aí eu fui, procurei um curso que todo mundo aqui deve conhecer, que é o do Gustavo Guanabara, o curso de algoritmos de 40 horas, e comecei a fazer por conta e vi que, poxa, era uma possibilidade, não era tão esse bicho de 7 cabeças. TI não é só para os caras nerds, né? Porque é uma área muito masculina. E foi quando eu prestei para a FATEC e eu passei em primeiro lugar. E E por isso que a foi. FATEC, Ju? Eu escolhi a FATEC, primeiro porque, como eu falei, eu sempre vi no ensino público, ele tem uma qualidade muito superior. E quando você lê sobre a FATEC, você vê que ela é voltada para o mercado de trabalho. Eu já estava numa idade, eu estava com 30 anos já, e eu precisava de algo, estava com 29 alguma coisinha, mas eu já estava numa idade em que eu precisava de algo muito voltado para o mercado de trabalho. E graças a alguns professores, como a professora Maquion, é, o curso de ADS, ele é um curso muito bom. Ele dá uma base para o mercado de trabalho. Ele dá uma base de lógica de programação, de banco de dados, sabe? Ele fornece as ferramentas básicas, mas você vai ter que ir além. Se você quiser entrar numa grande empresa, você vai ter que ir além. Mas o curso, sim, ele é de qualidade. E aí foi quando eu entrei no curso da FATEC, e também ele era na região. Eu não tinha condições, eu precisava trabalhar também. Então, eu precisava de um local que fosse próximo e de qualidade. E quando eu descobri que ainda tinha uma universidade pública, que eu não precisaria pagar mensalidade, foi perfeito. Foi realmente perfeito. Maravilhoso. E me diz uma coisa, Ju, a gente vai ficando bem ansiosa e querendo mais informações de você, né? Até mesmo porque sair de uma odontologia que você já tinha feito uma graduação e ficar nesse ponto, decido para cá ou para lá. E você me contou que hoje você trabalha como estagiária na Salesforce, que é o sonho, né? É a cereja no bolo para muitas pessoas que estão começando na tua área.
Foi fácil entrar lá? Como é que foi toda essa entrada? Como é que foi o processo seletivo? Fora as borboletas no estômago, né? Quando eu estava refletindo sobre o que eu ia falar aqui, eu queria passar a maior verdade possível dentro do que me aconteceu. Na minha sala, eu fui uma das últimas a conseguir estágio. E por diversos fatores, porque eu ainda trabalhava como dentista e porque eu precisava de um estágio que não fosse com uma bolsa de estudo tão baixa, por conta do meu custo de vida. Eu já sou casada hoje em dia, então eu precisava de algo que funcionasse para minha rotina. E tinha aquela comparação de, poxa, todo mundo já está estagiando e só eu que não. E aí vinham uns comentários de, certeza, ela vai voltar a ser dentista assim que o curso acabar. Mas aí eu me inscrevi na Alura, comecei a fazer alguns cursos. Aí tem o Santander Coders, eu fiz o bootcamp de Java, o back-end com Java, né? Fiz também um de Microsoft Power Platforms, da Microsoft, não sei se vocês conhecem. Eu fui fazendo esse tipo de cursos e até que no início do ano abriu o processo seletivo no LinkedIn para Salesforce. Para quem não conhece, a Salesforce é a maior empresa de CRM do mundo. Então, ela é uma das big techs, assim, ela é uma gigante. E eu nunca imaginei que eu pudesse entrar, porque essas big techs, geralmente, o que que quem elas pegam? Alunos de cursos de bacharel e que têm fluência em inglês. Eu não tenho nenhuma coisa nem outra. O ADS é tecnólogo e, apesar de eu ter inglês, eu não tenho fluência. E aí as coisas começaram a mudar. E isso que eu queria trazer para vocês, assim, quando vocês forem pensar em se inscreverem para alguma vaga de uma Big Tech, não fica com receio, porque hoje em dia algumas coisas estão mudando. E justamente nesse momento eu me inscrevi, mudou no ano passado e eu me inscrevi no início desse ano e começou o processo seletivo. Não era nenhuma moça que falava português, para vocês terem uma ideia, era uma moça da Argentina. E conforme ela me mandou mensagem, a gente foi se falando por e-mail, eu fui conseguindo responder. Aí ela marcou uma conversa para a gente conversar em inglês. Vocês imaginam o meu pânico. Aí eu comuniquei para ela por e-mail se poderia ter alguém que falasse, algum falante de língua portuguesa, para poder facilitar para mim um pouco, né? E ela foi super tranquila, super funcionou. E eu entrei em abril. E assim, gente, é um sonho. Eu já falei para a professora Maquion e eu estendo o convite para quem quiser. A gente pode levar pessoas lá para conhecer o escritório, trabalhar um dia lá. E assim, é realmente um sonho. E como existe uma pessoa que trabalha lá que vocês conhecem, é muito legal de ir, sabe, ver realmente como funciona. Então, eu estendo o convite para todas vocês, assim. Legal. Ju, e o que que você diria para as meninas que estão começando agora, para as meninas que estão finalizando este ano de faculdade e também que estão nessa trajetória deste mundo e às vezes pensam assim, nossa, tá tão difícil? Ou, ai, será que esse professor ele vai me ajudar ou não? Qual é o conselho, qual que é o recado que você quer deixar aqui para elas? Realmente, se a gente for pesquisar, a barreira de entrada ela está um pouco mais difícil do que alguns anos atrás, 2016, 2017. Mas, gente, é super possível. Porque eu também tinha o mesmo pensamento de que não teria como. Só que aí eu fui melhorando tanto o meu LinkedIn quanto o meu currículo e principalmente tentando apostar em colocar projetos. E eu me disponho, quem quiser me mandar mensagem no LinkedIn, para eu ajudar em algum projeto, ou ajudar a melhorar o LinkedIn, esse tipo de coisa, fico super disposta, mas eu acho que apostar em fazer projetos, colocar a mão na massa e mostrar que você sabe fazer e colocar a cara a tapa mesmo, sabe? Se inscrever em bootcamp, se dedicar, porque realmente se ficar só com o que tem na faculdade, infelizmente, muitas vezes quem faz o curso de ADS tem um perfil diferente de outros cursos, né? É uma galera que é mais velha, muitas vezes, ou uma galera que já trabalha, então tá cansado e não consegue aprender tudo ali que está disponível. Então, infelizmente ou felizmente, tem que se dedicar o dobro fora da universidade.
Sensacional. Ju, olha, a gente quero te agradecer demais pela tua disponibilidade de você ter se colocado, né? Vencer esse ponto de estar aqui com a gente. Ó, já tá cheio de eu quero aqui, eu também quero, não pude escrever, mas eu também quero estar lá com você. Conta com a gente para aquilo que for necessário, para aquilo que for possível, e é uma honra poder te ouvir novamente Oh, meu e Deus. poder escutar toda essa tua trajetória. Meninas, vocês querem fazer alguma pergunta para a Ju? Coloca aqui no chat e vamos dar continuidade. Ai, Carol, agora vai com Eu você posso fazer aí, só um que comentário? Eu não vou fazer uma pergunta, né? total, Mas olha professora. só, Professora, não me eu faz conheço a chorar. Ju há tanto tempo e não sabia de toda essa história. Juliana, a admiração é recíproca. Você é espetacular, uma menina maravilhosa, e eu gostaria para você. Ô, professora, no final. Parece que deu uma travadinha. Travou. Justo na hora que ela estava falando, E eu já Justo tô na hora aqui que a com gente está voz preparada cheia. para chorar. acho que ela falou que ela te dá um presente. O presente é ela ir lá no escritório, passar um dia todo comigo. Ju, Meninas, coloca o teu assim, endereço do LinkedIn aqui no chat para as coloco. meninas, por favor. Eu não sei se eu deixei tudo claro, então por isso que vocês podem me mandar várias perguntas, inclusive no LinkedIn, vou deixar meu número aqui também, que também é o WhatsApp. E uma última coisa que eu queria complementar é essas grandes empresas, uma coisa que elas fazem de diferente das empresas um pouco menores é investir no profissional. Essa semana mesmo eu comentei com a Darlene, eu estou fazendo um curso de 11 às 7h30 da noite, todos os dias, e o curso tem um valor de US$ 4.500. Eu não paguei nada, gente, nada. Uma outra coisa, eu tirei 5 certificações que elas valem a nível mundial a validade desses certificados. E eu também não paguei nada. Eu paguei era US$ 65, mas eles me reembolsavam em menos de uma semana. Então, assim, esse tipo de coisa nas grandes empresas é muito bom, porque, digamos, Deus me livre, mas se eu não ficar na Salesforce no ano que vem, eu ainda tenho como trabalhar numa Accenture da vida, alguma outra empresa que também trabalha com Salesforce. Enfim, é isso. É aquela história, né, Ju? Acho que. E aí você trouxe super bem, assim. E depois a gente vai escutar um pouco dos depoimentos das meninas, né? Que foi o que a gente trouxe também aqui no programa de mentoria. A questão dos soft skills, né? A questão de quem você é, ou seja, das suas competências técnicas, porque, e também não técnicas, são fundamentais. As técnicas, como você falou, né? Ou seja, eu não falava inglês. E mesmo assim você passou. Então, por quê? Porque você tinha outras características que chamou a atenção, né? E é porque as competências técnicas se aprendem. Olha o que você está aprendendo, mesmo nessa oportunidade, né? Então, assim, ter esse balance entre conhecer tecnicamente, se especializar, o que você falou, a vida é dura, né? Ou seja, aproveitar esse tempo para aprender e continuar se aprimorando, mas acima de tudo também cuidar dessa questão da disponibilidade e da questão da competência, dos soft skills, das competências que não são tão técnicas, né? Que é isso que esse balance. E eu me coloco à disposição para evitar sem esforço, está aí no Brasil Poxa, agora com em certeza. dezembro. Aí vamos organizar isso, super top. Super top, te conhecer pessoalmente. Obrigada, Ju. Alguém tem uma pergunta para Ju? Alguém? Alguma Vamos fazer curiosidade? Vamos fazer a caravana STEM para Salesforce. É Eu isso topo. mesmo. Eu topo. Eu tinha feito um comentário, mas travou a minha máquina e eu caí a hora que eu estava comentando. Acho que vocês não ouviram. Apareceu o meu comentário ou não? Não, é o Não. Não. finalzinho. Você falou que você ia dar alguma coisa para ela. Então, na verdade, não é uma pergunta, né? Mas é uma fala curta. A admiração é recíproca. Você é um exemplo de aluna, né? Respira. E as nossas portas, Juliana, elas estarão sempre abertas para você. Passe lá me contar as notícias, tá bom? Com Obrigada. certeza, professora.
Gente, não é lindo isso? Uma relação de professor e aluno, né? Ou seja, que não é mais do professor e aluno. Eu acho que é isso que a gente tem que construir, né? Inspirações como a professora Maquiô, como a professora Fabiana, sabe? De inspirações para que a gente vai levar para a vida. Então, é o que a gente está tentando construir aqui também. Que linda. Obrigada. Maravilhoso. Muito bem. E agora, alguma pergunta? Senão a gente passa para essa fala dessas meninas que a gente quer escutar hoje um pouquinho. Aqui no chat só tem os parabéns, Carol. Vamos continuar, porque senão a gente perde o rumo do Bora, choro, e daí a gente tem que continuar com a lágrima, gente, senão não tem graça. bora lá. Vamos lá, vamos ver quem que a gente tem aqui na ordem que eu coloquei aqui, né? Que a gente convidou aí, então, algumas mentoradas para dar o seu depoimento, né? Para falar como foi a experiência da mentoria. E então, queria convidar a Ana. Ana tá aqui? Oi, Sim, Ana. gente, tô aqui sim. Parabéns, Ana, por ter chegado ao final. Como foi para você? Obrigada, gente. Primeiro, eu queria começar agradecendo essa oportunidade de estar aqui nessa mentoria que está sendo muito bom. Então, já respondendo, essa oportunidade está sendo um momento muito bom, está sendo um momento de aprendizado. Acho que mútuo comigo e com a Tatiana foi um match muito legal. A gente se complementa muito bem. A gente até se encontrou, pessoalmente na Mauá, passei um dia com ela, foi muito legal. Então, está sendo um momento de aprendizagem, mas também um momento muito leve, sabe? Que eu posso me conhecer melhor ao mesmo tempo que eu também vou conhecendo melhor a Tatiana e a gente vai conversando para entender esse universo novo de TI que eu estou entrando. De estar aqui nessa mentoria que está sendo muito bom. Então, já respondendo, essa oportunidade está sendo um momento muito bom, está sendo um momento de aprendizado. Acho que mútuo comigo e com a Tatiana foi um match muito legal, a gente se complementa muito bem. A gente até se encontrou, pessoalmente na Mauá, passei um dia com ela, foi Vai muito repetindo legal. a impressão minha. Então, está sendo um momento de aprendizagem, mas também um momento muito leve, sabe? Que eu posso Alguém tá me com o conhecer LinkedIn melhor, Eu a acho aí gente que tá aberto vazando também? de melhor a alguém do Tatiana e a LinkedIn. gente vai conversando É, Eu acho que tá vazando algum para entender esse LinkedIn. universo novo. Acho que a Ju está com o ai, eu áudio parece aberto. que é. Oi, gente, perdão. Muito bem. Obrigada, Ana. Obrigada pelo depoimento. A Tati incrível também. Quer dizer alguma coisa, Tati? Ah, eu tenho que falar que nem a professora Maquion falou antes, eu aprendi muito mais do que a Ana, e para mim foi um grande privilégio todos os encontros que eu tive com ela. Foi muito bacana. Tenho muito a agradecer. Obrigada a você pela parceria. A Yasmin está? Eu não a vi. Eu também não a vi. Não? Então, a Maria Eduarda? Oi, boa noite. Boa noite, Me Maria. escutando bem? Olá, Maria Sim. Eduarda. Bom, nesse processo de mentoria eu fiz com a Maria Mello, uma pessoa que eu me inspirei muito, dedicada, que me ajudou tanto a entender o meu crescimento, tanto quanto ter um autoconhecimento de fora, assim, que eu acho que eu nunca tive. E acho que muitas meninas que estão aqui também não têm essa visão da gente se olhar mesmo e entender não só como profissional, mas como pessoa mesmo. Conseguir se posicionar, conseguir falar, conseguir ver que também nem sempre o que a gente acha que é fraqueza é realmente uma fraqueza, aquilo pode ser um toque do seu ser, da sua essência, que pode te ajudar no trabalho de uma maneira que você nem faz ideia, talvez ter uma skill ali para liderança que você nunca reconheceu. E nesse processo aconteceu duas coisas muito boas na minha vida, que foi, acabei me formando agora no meio de setembro e também acabei sendo promovida. Então a Maria conseguiu acompanhar isso comigo e foi surreal a experiência. Eu saio daqui muito feliz. Outra Maria Eduarda, mas também vem da Duda lá pequenininha de 5 anos, que sonhava em ser uma mulher que acreditava em si, que acreditava no seu trabalho e que, além de tudo, poderia e pode fazer a diferença. Não só para mim, mas para todas as pessoas que estão ao meu redor.
Lindo, Maria, parabéns, parabéns. Sim, ser promovida ainda. Que presentão, hein? Parabéns. Parabéns, parabéns pela tua dedicação, Duda. Parabéns por ter colocado energia, né? Porque olha o que que a energia faz na vida das pessoas. A gente consegue movimentar uma carreira, a gente consegue praticamente movimentar montanhas. Então, muito sucesso para você nessa continuidade. Muito obrigada. Muito bem. Maria, quer comentar alguma coisa? Eu estou aqui me segurando, viu, gente? Boa noite. Poxa, a Duda é uma menina incrível, uma profissional aí que realmente vai dar o que falar, né? Foi um prazer assim participar do projeto, que é riquíssimo e que ele colabora, né, com esse momento que é tão importante. Eu me lembro quando eu formei na faculdade, né? E o que aconteceu até com a Juliana Haddad, se eu não me engano, nessa mudança de profissão, de olhar do que vai acontecer. E é uma coisa que eu falei muito com a Duda, é sobre isso, essa oportunidade que a gente tem que se dar de poder mudar, né? Porque a gente pensa às vezes que mudar uma carreira é um fracasso. Não, não é um fracasso. É só uma mudança de jornada. E que bom que ela teve esse olhar e conseguiu mudar e encontrar um novo caminho. Né? Eu acho que esse olhar cuidadoso, e a Duda participou ativamente de tudo, das atividades que foram propostas, e isso enriqueceu muito os nossos momentos, que gerou um aprendizado mútuo, eu tenho certeza. Né? E é tão interessante a gente escutar essas falas, porque a gente percebe o tanto que a nossa história ecoa em outras histórias. É lindo demais. Eu só tenho que agradecer e espero poder contribuir mais com o projeto, que é lindo. Nós precisamos mais de projetos como este na sociedade, né, para poder, não só poder incentivar outras pessoas, mas também para poder compartilhar e poder a gente crescer com outras histórias. É isso, não vou falar muito, não, senão eu vou chorar. Obrigada, Não- Maria. Que lindas palavras. Obrigada. Obrigada, obrigada de coração. Heloísa, Oi, gente, boa noite. Bom, eu fiz minha mentoria com a Lise. Eu vou ecoar aí no time da Ju também de transição de carreira. Eu venho da biologia, já uns anos aí tentando academia, decidindo o que fazer até realmente optar aí pela mudança. E antes da apresentação da mentoria, eu tinha já tentado fazer alguns programas e nunca tinha dado super certo. Então, eu lembro até na reunião que vocês perguntaram, né, o que seria que a gente esperava da mentoria, o que seria para cada uma. E eu respondi lá e tinha uma expectativa honesta, assim, de ser pessoal, de ser algo que de fato se relacionasse comigo, que eu me ligasse com a pessoa que tivesse a ver com a história da Heloísa e não necessariamente com soft skills que eu precisasse desenvolver. Então, isso para mim era importante. E eu lembro que, desde o meu primeiro encontro, eu encontrei a professora Maquion no corredor, assim, super rápido, e ela me perguntou, o que você tá achando? Eu falei, nossa, tô amando, a Alice é demais, a gente se deu super bem. Foi desde o primeiro momento, assim, acho que ela estava super disposta a tornar pessoal. Então, assim, do começo ao fim, fui ajustando o meu jeito de entender. Às vezes a gente tinha encontros, assim, super intensos, e ela, tá tudo bem, foi tudo. Eu falei, eu preciso digerir, eu falar para ela, preciso absorver, para a gente continuar conversando. E aí voltava na semana seguinte, a gente voltava nos pontos, mudava, conversava, super, super incrível, assim. Então, só agradecer a Liz e ao programa que superou minhas expectativas. Elô, conta pra gente, você tá trabalhando ou não tá? Tô trabalhando, Ah! sim. Sim, isso foi nossa, um super presente, assim, também da mentoria. Tive o primeiro encontro com a Lise e, como eu falei, né, eu tava, assim, nessa expectativa de ser algo pessoal, então eu falei para ela, eu falei, putz, tô começando, mas eu sou formada, então eu tô querendo para ontem, tô ansiosa, e eu queria muito estagiar no Itaú.
Eu já tinha, assim, alguns conhecidos, assim, só ouvia falar bem, eu falava para ela, minha meta é o estágio no Itaú. Nisso a gente conversou sobre a minha transição, que era uma coisa que me deixava insegura, né? Dividir isso, explicar isso, contar essa história de um jeito interessante. Então, saí, assim, do primeiro encontro com ela super, super, assim, segura da minha história. Coincidentemente, deu uma semana, assim, eu fiz um processo a jato em 3, 4 dias. Nosso segundo encontro, já comecei, Liz, deu certo. Entrei no estágio, a gente ficou super comemorando junto, assim, e olhando para isso de outro jeito agora, né? Assim, a primeira meta tinha sido batida, então também foi legal de adaptar isso com ela. Nossa, é muito inspirador ouvir vocês falando. Obrigada, Elô. Lizzy, Imagina. você vai ter que falar agora um pouquinho também da sua mentorada. Pois é, até vim para um canto aqui, tinha falado para Elô que eu não ia nem abrir a câmera, porque eu tô com as crianças agora, mas vim aqui para um canto para escutar, e assim, o match que vocês fazem foi muito bom, assim, eu não sei como é que foi para as outras, mas o nosso funcionou muito bem, como a Elô falou desde o primeiro dia, assim, é, essa questão, acho que um pouco que a Maria falou, né, de entender que a mudança e a mudança de trajetória e de rumo é uma coisa super positiva, né, que não é ai, que eu perdi tempo, né? Eu ganhei experiência em outras questões que vão me ajudar muito para muita coisa, né? Eu me torno uma pessoa mais completa e mais segura dos caminhos que eu escolho. E que tá tudo bem mudar de caminho, né? Tá tudo bem a gente dar 10 passos e descobrir que a gente tinha que estar numa rota um pouco diferente. Mas que é um processo muito importante a gente conseguir olhar para esse caminho, né? E um pouco do que a Elô falou, né? A gente bateu a primeira meta muito rápido, foi de um encontro para o outro. Então a gente dobrou a meta. A gente já traçou outras metas mais a longo prazo. Tem sido um prazer mentorar a Elô, assim, ela super dedicada, super comprometida. Todas as coisas que a gente propôs, né? Todos os exercícios, atividades, sempre trazendo, colaborando, contribuindo muito. Aprendi muito com ela. Acho que essa coisa do digerir é muito diz muito do que a gente faz, assim, dos nossos encontros. A gente se doa e traz. E a gente falou, bom, agora a gente vai esperar isso tudo assentar para a gente poder trabalhar em cima disso, né? E aí construindo essas camadas. Acho que tem sido assim uma experiência incrível poder contribuir e poder ver a diferença, fazer a diferença. Acho que esse programa também, assim, tem muito a agradecer a você, Darlene, você, Carol, pelo convite, e tem sido uma honra acompanhar essa jornada da Elo. Ai, Ai, que que lindo, a lindo. gente que agradece. E você falou uma coisa Obrigada, interessante, né? Quando você falou nós, né? Quanto nós crescemos, nós compartilhamos, e é um pouco isso, né? A gente fala muito de quanto que as mentoradas ganham, mas eu não sei se as mentoradas sabem o quanto que nós, mentoras, ganhamos, sabe? Ou seja, ganhamos em cada sorriso, ganhamos em cada depoimento, em cada conquista de vocês, é conquista nossa, né? Conquista. E cada vez que eu escuto vocês falando, ai, porque esse match é incrível, esse match, nunca esqueçam a professora Maquion falando, né, que a mentorada dela comentou, agradeço o universo por ter colocado você na minha vida, né? Esse universo é aqui, ó, somos nós, sabe? Então, assim, é uma gratidão muito grande escutar todos esses depoimentos, né? Não só das mentoras, mentoradas, e ganhamos todas, assim, sabe? Então, é um processo muito rico. E aí a gente tem a Débora não pôde estar com a gente hoje, né? Ela teve um imprevisto, mas ela linda deixou um depoimento para gente. Vamos ver assim, aqui que eu consigo escutar. Eu acho que vocês conseguem escutar, vamos lá. Boa noite, meninas. Meu nome é Débora Nogueira. Eu me formei em ADS em julho desse ano pela FATEC Piranga. O acompanhamento da Suzana como minha mentora através da STEM foi essencial. Eu acredito que as coisas acontecem no tempo certo e realmente isso não poderia fugir da regra. Entrega de TCC, efetivação no trabalho, preparação para integrar o mercado de desenvolvimento e engenharia de software, que hoje é o meu maior sonho. Realmente foi um período de muitos desafios.
desafios e as sessões de mentoria me ajudaram principalmente no quesito de incerteza, assim, né, de insegurança sobre mim, sobre minha capacidade, sobre o meu futuro, né. Então, no começo, assim, eu não estava tão confiante por ter me apegado muito à ideia de que a minha mentora atua em uma área diferente da minha. Mas, na verdade, acabei percebendo que isso não importava nem um pouco, porque ela me ajudou a lidar com coisas que no dia a dia de um trabalho, muitas vezes não vai ser o conhecimento técnico que vai te salvar, que vai te ajudar a lidar com uma situação de uma maneira diferente. Na verdade, são totalmente as soft skills e como você se relaciona com as pessoas da sua equipe. E a Suzana, a gente trabalhou muito em cima disso. Foi muito legal poder ver esses resultados, assim, durante a passagem das sessões. Há umas 3 semanas, mais ou menos, eu tive 2 feedbacks muito positivos de recrutadoras. Então, foi um momento que caiu a ficha mesmo de que, putz, eu consegui alcançar aquele resultado que eu tanto queria, né? Então, eu vou levar para a vida que a comunicação, ela pode levar a gente a lugares incríveis, se usada da melhor maneira. A determinação e a disciplina, em algum momento, elas vão te devolver o resultado que você está esperando. Então, hoje, eu desejo realmente liderar e inspirar times diversos, principalmente mulheres em tecnologia, sempre com a humildade de estar aberto a novas ideias, maneiras de pensar, novos conhecimentos, conexões. Então, eu espero muito que a experiência de todas tragam esses resultados esperados e que inspirem vocês a inspirarem mulheres que estão, mulheres a continuar nas áreas de engenharia, tecnologia, ciência, matemática. Não que entrar na área seja fácil, mas todas sabemos que persistir é sempre um desafio maior. Então, quero agradecer a toda a equipe, muito obrigada. E é um trabalho muito lindo que eu quero acompanhar e participar de perto, com certeza. Um abraço especial para minha mentora e um ótimo encerramento para todas. Lindo, né? Acho que a gente tem um monte de potencial mentoras. Saímos daqui com um montão de... A Ju, para começar, o ano que vem, já está aí elencada. Mais potenciais mentoras, as meninas que estão se informando aí, já deixo o convite para esse processo de mentoria para o ano que vem. E aí, vamos caminhando para o encerramento. Darlene, o que você acha de a gente tirar uma foto primeiro? Eu acho brilhante, se todo mundo puder abrir suas câmeras, colocar aqui o nosso plano de fundo que está no chat, que eu coloquei ali para vocês, para que a gente possa tirar essa foto. Carol, enquanto o pessoal vai se organizando aqui para a foto, eu gostaria de trazer um ponto que eu captei dentro de todos os depoimentos, tanto de mentoras quanto de mentoradas. Vocês perceberam o quanto que foi falado aqui de sentimentos, de soft skills, de competências, tudo aquilo que é natural nosso e também o que a gente vai desenvolvendo. E o técnico, gente, ele vem em segundo plano. Lembrando, o técnico é importante, mas todo santo dia nós iremos tratar com pessoas. Então, tudo que foi falado de vocês, os pontos fortes, as competências, as habilidades, escrevam isso, deixam sempre em lugar onde você possa se relembrar do quanto você é importante, do quanto que você realiza um trabalho bem feito, do quanto que você se importa com as pessoas, porque vai ser essa lembrança que vai sempre te manter ativa dentro da sua profissão. E quando a gente escuta as meninas falando, né, que conseguiram trabalhos importantes em empresas grandes, isso a gente costuma chamar da emotização. E o que a emotização é? É você trabalhar os teus sentimentos com o teu plano de futuro e realmente colocar isso vivo dentro de você, se ver neste lugar, se colocar de verdade neste lugar, porque aí as coisas elas acontecem de verdade. Você sai do ponto A e você vai para o ponto B. E normalmente as pessoas falam assim: nossa, você deu sorte. Será que foi sorte ou você se conectou com o seu propósito e você aqui, ó, começou a colocar energia, correr atrás para estar nesse lugar? Então, mais uma vez, meninas, mentoras e mentoradas,
Parabéns pelo lindo trabalho executado, parabéns pela energia que vocês depositaram e também pela confiança, porque um processo de mentoria, ele exige de confiança, e vocês foram nota 10 em todos eles. Obrigada. Obrigada a você, Darlene. E a Suzana, acho que ela consegue falar. Suzana, porque a Suzana foi a mentora da Débora, que acabou de dar o depoimento aí gravado. E, Suzana, quer fazer um Oi, boa comentário aí? noite. Ah, sim, Consigo. Eu agora. peço desculpas porque eu tô no hospital ainda. Hoje atrasou tudo aquilo que a minha mãe foi fazer. Não dá para eu abrir a câmera, infelizmente. Não quero ser mal educada, mas não tem como. Fica tranquila. O que eu quero destacar no processo da Débora é que ela é uma profissional muito madura para a idade dela, né? Então, isso foi muito importante para o processo, porque como eu sou engenheira civil, e eu fiz uma transição de carreira aí em 2020, né? Eu fui desligada da empresa que eu trabalhava por conta do Covid e tudo mais, mas eu já tinha na minha cabeça um plano B, só não sabia o quê. Então, assim, a pandemia meio que me empurrou para este plano. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de lideranças na engenharia, e ele é um processo profundo, porque ele é baseado no neurocoaching, né? Eu fiz a formação de neurocoaching, ele aliás, baseado na neurociência. Então, o profissional ele precisa estar muito aberto e ser maduro para esse processo. Tanto que os meus clientes atendidos, eles são acima ali de 35 anos, que são pessoas que já têm 10, 15 anos de carreira que conseguem entrar no processo. E a Débora, ela conseguiu, né, navegar nesse processo por conta da maturidade dela e da vontade que ela tem de realmente avançar. Ela também se formou ali no meio do ano, ela estava como estagiária e também foi promovida como analista já no que ela faz, e já acabou fazendo outras entrevistas aí, porque aí eu coloquei uma parte no processo também para prepará-la, né, a comunicação e como que ela se vendia no mercado. Foi muito bacana. E obrigada pela oportunidade de poder ajudar. Obrigada a você, Suzana, por compartilhar, viu? E obrigada por participar e apoiar também as meninas. Tiramos nossa foto? Todas sorrindo, plenas. Muito bom. Será que eu vou tirar outra? E é isso, meninas. Para finalizar, eu queria só compartilhar 2 últimos slides com vocês, que são extremamente importantes. Não que o que a gente falou aqui não tenha sido, né? Mas vamos lá, o que eu tenho para compartilhar com vocês aqui? Eu vou colocar aqui. A professora Fabiana e a professora Maquião já deram um spoiler, que a boa notícia é que seguimos em 2026. Seguimos em 2026. A gente pode começar um pouquinho mais cedo, ano que vem. Podemos, uma ideia aí, começar por volta de março, para a gente chegar um pouquinho mais, ter mais tempo, né? E acabar em outubro, fazer outros encontros. A gente vai incluir LinkedIn, que foi um tema que saiu bastante, né, durante o processo. A gente vai incluir para o ano que vem. E nossa meta aí é chegar em 50 mentoradas. Se passar, tudo bem, a gente vai atrás de mais mentores. Vamos ver se a gente consegue Só que a chegar gente em já tem mais 50. 4 mentoras, né, Carol? É isso aí. Então, aquela velha ideia, se vocês gostaram, indiquem para os seus amigos. Se vocês não gostaram, indicam para os seus inimigos. Mas chamem as amigas para fazerem parte, né? Ajudem a compartilhar, né? Vocês mesmas, cada uma de vocês falou aqui, né? De quanto que isso mudou a vida de vocês e quanto que isso ajuda vocês também a inspirarem outras meninas. Então, façam isso, ou seja, no processo da universidade, das pessoas que vocês conhecem, né? Lancem a voz, convidem as meninas para participar.
Eu vou mandar depois o link para vocês, para a gente já começar a fazer esse recrutamento de mentoradas para o ano que vem. E, claro, quem tiver interesse de ser mentora, a gente tem o link da mentoria tanto nas redes sociais, no Instagram, quanto no LinkedIn, onde a gente também está transmitindo ao vivo, gente, pela primeira vez, transmitindo aqui ao vivo, e também no nosso site. A gente também tem o cadastro para mentorada, cadastro para novas universidades, e tudo isso. Então, fica aí o convite para quem quiser participar mais ativamente do projeto. Como vocês viram, temos muitos depoimentos lindos. Então, quanto mais mentoradas que a gente consegue, mais mentoras a gente consegue, mais mentoradas a gente consegue absorver no programa. Então, para finalizar, obrigada pelos depoimentos, obrigada pelas lágrimas, pelos sorrisos, pelas conquistas compartilhadas, né, pelos aprendizados. A gente também aprendeu muito e cada depoimento faz com que cada hora que a gente passa acordada para mim aqui, que eu estou em Barcelona já é meia-noite, então cada hora que a gente passa faz valer a pena. Então, vocês, cada uma de vocês, mentoras e mentoradas, fazem com que esse projeto e cada hora que a gente dedica nele faça valer a pena, porque não é algo que faz bem para cá, mas faz bem para o coração e faz a nossa vida aqui nesse mundo valer a pena. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade de acompanhar vocês nesse projeto. Meninas, eu Dalei, quero deixar um Maquion, beijo no Fabi, coração de palavras vocês. finais. Desculpa. Imagina! Aqui é assim mesmo, a gente tá em casa, Carol. Gente, quero deixar um beijo no coração de vocês, agradecer a todo o companheirismo que a gente fez. Sem muitas delongas, que a gente já passou do horário que a professora Maquion deu para nós. E contem conosco para a gente dar continuidade no programa no próximo ano. Então, meninas, vocês que se formaram esse ano aqui na mentoria e que se formaram também na faculdade, vocês estão super convidadas para participar. Maravilha? Maravilha. Muito obrigada para todas e pela oportunidade para a nossa FATEC, para as nossas meninas. Obrigada a vocês. Eu Tchau. gosto assim, todo mundo bem Obrigada. emocionado. Tchau, gente. Beijão no coração. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Boa noite. gente. Obrigada. Obrigada. Boa Tchau, noite. gente. Obrigada, meninas. Tchau. Boa noite.